A savana do Serengeti nunca permanece pacífica por muito tempo. Sob cada raio de sol, um perigo espreita. Em poucos segundos, todo o equilíbrio é quebrado. E o momento de vida ou morte explode tão rapidamente que nenhuma espécie consegue se preparar. Cães selvagens versus leões, uma batalha desigual. O amanhecer desponta sobre o Serengeti com um fino raio de luz, como uma faixa de seda dourada no horizonte. Antes que o sol tenha tempo de queimar o orvalho na grama, algumas sombras escuras já se moveram pela vasta savana. Elas não caminham sozinhas. Movem-se como um fluxo rítmico, como um pensamento unificado de muitas almas compartilhando um coração. É a matilha de cães selvagens africanos, os predadores com a maior solidariedade neste continente. A fêmea alfa lidera o caminho, correndo leve e suave como se fosse levada pelo vento. Atrás dela seguem indivíduos jovens e fortes, mantendo a formação curvada ao longo de cada pedaço de grama. A cada olhar do alfa para a esquerda, a matilha se inclinava para a frente enquanto ele diminuía o passo, as outras patas parando em sincronia. Sem comandos, sem chamados, apenas a perfeita harmonia de uma família que viveu junta por muitas estações secas. Ao longe, uma manada de gnus pastava no solo macio, recém-encharcado pelo orvalho da noite. O vento da manhã carregava seu cheiro até os cães selvagens, um lembrete suave da primeira responsabilidade do dia, encontrar alimento. Mas o que diferenciava os gnus não era sua velocidade ou força, mas a maneira como caçavam juntos, como membros de uma família com papéis bem definidos, mas sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. Na suave luz da manhã, a caçada era tudo menos caótica. Era como uma canção sem palavras, onde cada gnu era uma nota completa, independente e em harmonia. Quando os gnus subitamente se ergueram e se mexeram, ninguém da matilha correu para frente. Pararam apenas o suficiente para trocar um olhar, o suficiente para saber que a hora ainda não havia chegado. Às vezes o sentimento entre eles era como o aceno de cabeça que os humanos dão uns aos outros ao se prepararem para fazer algo juntos. Breve, discreto, mas demonstrando compreensão mútua até o fim.
A matilha de cães selvagens continuava a se mover em arco ao redor do campo baixo, onde o sol começava a tocar as pontas da grama. Às vezes corriam rápido, às vezes diminuíam o passo, mas todos seguiam uma trajetória suave e consistente, sem jamais romper a formação ou deixar alguém para trás. Mas enfrentá-los, hoje não era uma presa fácil. Os gnus, apesar de sua aparência um tanto desajeitada, são um dos animais mais difíceis de caçar na estepe. Não porque sejam mais rápidos que seus predadores, mas por causa de sua vigilância inata, com as orelhas sempre atentas ao menor movimento e os olhos arregalados constantemente observando o vento. Eles se movem em grandes manadas, e se apenas um indivíduo detecta algo incomum, todo o corpo gigante se enrola e muda de direção como um rio que transborda. Além disso, os gnus têm o hábito de mudar constantemente de velocidade, às vezes correndo lentamente como se estivessem passeando, e de repente acelerando por alguns segundos antes de parar abruptamente. É essa imprevisibilidade que os torna um problema difícil para todos os predadores que tentam persegui-los de frente. Portanto, para se aproximarem dessa manada de antílopes, os cães selvagens são forçados a usar sua arma mais poderosa, a unanimidade absoluta, a capacidade de ler o ritmo da presa, e a paciência que perdurou por muitas gerações de sobrevivência, e não apenas a velocidade. Quando os gnus começaram a se mover em direção ao espaço aberto perto do riacho, a fêmea alfa parou. Seus olhos brilharam por um instante. Aquele instante foi o sinal que toda a manada esperava. A matilha se dispersou imediatamente, mas seus movimentos ainda eram leves, como se estivessem espreitando, não perseguindo. Os cães selvagens não assustavam sua presa. Eles forçavam a manada de gnus a seguir por um caminho estreito, como um delicado jogador de xadrez, obrigando a cada passo o oponente a escolher o caminho desejado. O ritmo da caçada aumentou gradualmente. Eles não faziam barulho desnecessário, não rasgavam o ar com rugidos. Em vez disso, confiavam uns nos outros, na observação
na história de caça conjunta ao longo de muitas temporadas. Cada indivíduo entendia que o sucesso daquela caçada afetaria toda a matilha por muitos dias, especialmente os filhotes dependentes. A caçada era como uma antiga dança do Serengeti. Onde caçador e presa obedeciam às regras escritas pela natureza milhões de anos atrás. E justamente quando os cães selvagens começavam a se aproximar da oportunidade, algo inesperado aconteceu à distância. Em um montículo não muito distante, uma figura imponente observava cada movimento deles, uma criatura que qualquer predador da estepe temeria. Os cães selvagens ainda não a tinham visto, mas sua aparição mudaria toda a manhã. A caçada continuou, mas uma sombra dourada se aproximava. O momento decisivo havia chegado. A fêmea alfa acelerou. Quando a caçada terminou, toda a matilha parou em arco. Ninguém ofegava, ninguém se debatia. A vitória não veio da força, mas da perseverança e do trabalho em equipe, como um grupo de pessoas trabalhando juntas por horas para alcançar um objetivo comum. A alfa se aproximou, suavemente, como se encerrasse um capítulo da longa manhã. Os cães selvagens se reuniram em círculo, não para lutar, mas para compartilhar os frutos do trabalho da família. A manhã terminou com a imagem de uma matilha de cães selvagens reunida na grama baixa, o sol brilhando em suas costas como raios quentes de parentesco, a única coisa que torna essa espécie um dos mais belos símbolos de união na savana. Em uma colina poeirenta, um leão permanecia imóvel como uma estátua de pedra moldada pelo vento e pelo sol do Serengeti. A primeira luz do dia tocava sua curta juba, transformando cada fio dourado em faíscas silenciosas. Entre ele e a matilha havia apenas uma clareira, mas a distância era medida pela hesitação que oscilava entre o instinto e a necessidade. Do outro lado, a matilha de cães selvagens ainda não havia percebido o perigo.
Só pararam quando a fêmea alfa parou abruptamente, com as orelhas voltadas para a colina como se ouvisse uma canção que só sua mãe podia ouvir. Não era apenas um reflexo animal, era um laço que os humanos também encontravam em suas famílias quando a tempestade chegava. Ao longe, o leão recomeçou a caminhar. Seu passo era lento, constante, não o de um perseguidor, mas o de uma criatura que se aproximava para avaliar suas chances. A distância entre as duas espécies foi diminuindo gradualmente. Nenhum rugido, nenhum aviso. Apenas a sombra do líder projetada na grama onde a pequena família estava. Os cães selvagens entenderam no mesmo instante. E a manhã tranquila se dissipou como névoa diante do sol, dando lugar ao momento de vida ou morte que se aproximava a cada passo. E então, a luta começou. Os cães selvagens recuaram lentamente. Sem se virar, sem fugir. Recuaram passo a passo, com os olhos fixos no chão, como se dessem um último adeus. Aquele silêncio era mais doloroso do que qualquer som. No monte, o leão curvou a cabeça para a refeição que acabara de conquistar. Não vitorioso, não orgulhoso, apenas uma criatura tentando alimentar seus filhotes que esperavam. Sua juba ondulava a cada respiração pesada, como se carregasse o peso de sua recente decisão. No Serengeti, o sol subiu. A luz não tentou confortar, nem se esconder. Apenas brilhava sobre a grama dourada, como se nos lembrasse que, nesta terra, a vida sempre continua, mesmo que parte da família tenha partido. O sol estava alto, a luz se espalhava pela savana em faixas douradas e brilhantes, mas no canto escondido de um arbusto baixo, a sombra ainda conservava um pouco do frescor da noite anterior. Ali, os filhotes de leão esperavam, os olhos ainda sonolentos, mas as orelhas se movendo incessantemente a cada som vindo da distância.
estavam com fome. Não com fome o suficiente para chorar, mas com a fome familiar de crianças que sabem que sua mãe sempre retornará, mais cedo ou mais tarde. As folhas farfalharam levemente. Então, a sombra dourada da leoa apareceu, saindo da borda da savana brilhante para a escuridão suave do arbusto. Seu andar era lento e pesado, não por cansaço, mas porque carregava a responsabilidade invisível de alimentar as 3 criaturinhas que passara a vida protegendo. Assim que reconheceram o cheiro da mãe, os filhotes saltaram. Passos desajeitados, chorinhos baixinhos, cabecinhas roçando nas patas da mãe como se tocassem a coisa mais segura do mundo. Naquele instante, seu rosto suavizou. Os olhos, tensos desde o confronto matinal, recuaram, dando lugar a uma ternura primitiva, um amor que não precisava ser expresso em palavras. O sol penetrava entre os galhos, banhando seus corpos em raios de luz. E naquele pequeno espaço, a família de leões vivia um raro momento de paz, um instante em que o Serengeti ainda permitia que seus filhotes estivessem seguros, mesmo que por um breve momento. A savana lá fora ainda era implacável, ainda repleta de perigos. Mas naquele canto sombreado, entre os ninhos escondidos pelos arbustos baixos, as crianças cresciam graças a uma difícil decisão que sua mãe teve de tomar. O sol se punha lentamente atrás dos montes distantes, transformando o Serengeti em uma seda vermelho-alaranjada que se estendia até o horizonte. A última luz do dia suavizava a grama amarela pálida, mas se intensificava no silêncio, como se a natureza tentasse usar a beleza para amenizar a dor que acabara de sentir. A matilha de cães selvagens começou a se mover. Sem pressa. Sem dispersão. Partiram em formação familiar.
O pôr do sol alongava cada sombra individual na grama, conectando-as em uma linha contínua, uma família que não se desfazia, embora seu número tivesse diminuído em um. Um vento quente soprava ao final do dia, trazendo consigo o cheiro de terra seca, o cheiro de grama murcha após o sol e um eco persistente da tragédia da manhã. Mas naquele vento também havia o cheiro da liberdade, de outras terras, das chances de sobrevivência que a matilha precisava continuar buscando. Então o vento mudou de direção, guiando a matilha para a terra carmesim, onde a escuridão começava a se infiltrar em cada folha de grama. O Serengeti encerrou o dia com uma tragédia. Mas os cães selvagens abriram a noite com a esperança de que, não importa o quanto tivessem perdido, a família ainda existia e precisava continuar vivendo. Na savana, nenhuma tragédia é definitiva e nenhuma vitória é permanente. Cada criatura, fraca ou forte, continua a escrever seu próprio destino com as escolhas mais difíceis. Quando a escuridão encerra o longo dia, resta apenas uma coisa: essas pequenas famílias sempre encontram um jeito de se levantar e seguir em frente. E é essa perseverança que faz o Serengeti continuar respirando, continuar vivendo, através de cada amanhecer e crepúsculo intermináveis. Será que a matilha de cães selvagens, que acaba de sofrer uma perda, será forte o suficiente para enfrentar os predadores mais ousados da savana? Assista ao próximo episódio. Cães selvagens e hienas lutam por uma carcaça. Uma batalha não é para os fracos. E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série de sobrevivência na vida selvagem. Amanhecer na estepe africana. O sol vermelho brilha sobre as pradarias infinitas, e este lugar aparentemente pacífico sempre esconde tragédias cruéis. Aqui, os fracos serão eliminados e os fortes devem pagar com sangue para manter suas vidas. Quem será a vítima no ciclo de vida e morte hoje? Estepe sangrenta. A batalha mortal entre o búfalo do cabo e a alcateia de hienas. O sol escaldante nasce gradualmente acima do horizonte, cobrindo as pradarias infinitas com uma luz dourada. O
O espaço parece pacífico, mas cada som suave carrega tensão. Porque nesta estepe áspera, os fracos serão rapidamente eliminados e os fortes também devem pagar com sangue para salvar suas vidas. De longe, sombras curtas emergem dos arbustos. Passos secos pisam na grama murcha, então olhos amarelos brilham simultaneamente. As hienas apareceram, trazendo uma atmosfera tensa e o cheiro da morte. À primeira vista, seus corpos eram um tanto ásperos, suas patas dianteiras eram mais altas que as traseiras, criando uma estranha claudicação. Mas eram seus corpos musculosos e dentes fortes o suficiente para esmagar até ossos grandes que os transformavam em predadores formidáveis. As hienas tinham um olfato apurado, capazes de sentir o cheiro de sangue a grandes distâncias. Elas se moviam em bandos, coordenando-se ritmicamente para encurralar e dilacerar presas muitas vezes maiores que seu peso corporal. Uma risada selvagem ecoou pelas pastagens, não de alegria, mas do canto da morte, sinalizando o início da caçada. Ao nascer do sol, a manada de búfalos do cabo avançou lentamente pelas vastas pastagens em busca de alimento. Enquanto a manada pastava, sombras começaram a se aproximar de várias direções. As hienas haviam escolhido seu alvo. Elas não avançaram imediatamente. Esses predadores são espertos e pacientes, cada um tomando seu lugar, fechando o círculo. E em um piscar de olhos, toda a matilha saiu correndo. Eles se separaram, atacando continuamente de várias direções, exaurindo gradualmente suas presas. A caçada havia transformado oficialmente a pastagem dourada em um campo de batalha sangrento. Quando os rugidos e os sons de dilaceramento cessaram, a pastagem ficou apenas com os ecos de sangue e carne. No entanto, para as hienas, a morte de uma criatura é apenas o início de um novo ciclo de vida. Por trás da crueldade daquele campo de batalha, elas ainda precisam continuar outra missão de manter sua raça e criar a próxima geração, aqueles que herdarão os instintos sanguinários da matilha. As hienas são carnívoras e o grupo social mais unido da pastagem.
O líder não é o macho, mas a fêmea dominante, mais forte e implacável. Em uma matilha, a hierarquia determina todos os direitos e do acesso à comida ao direito de acasalar. Ao entrar na época de reprodução, as hienas fêmeas selecionam cuidadosamente seus parceiros. O período de gestação dura quase 4 meses, e cada ninhada geralmente dá à luz apenas de 1 a 3 filhotes. Desde o momento em que nascem, os filhotes de hiena já possuem dentes afiados. Eles podem morder e até mesmo ferir uns aos outros em uma competição de vida ou morte pelo direito de viver. Os sobreviventes serão nutridos com leite nutritivo, a arma secreta que os ajuda a crescer rapidamente. Durante os primeiros meses de vida, os filhotes de hiena ficam escondidos em cavernas profundas, mostrando seus olhos curiosos apenas quando a escuridão os cobre em segurança. Quando crescerem, eles se juntarão ao exército sanguinário da matilha, continuando o ciclo feroz de sobrevivência na estepe. A noite passa gradualmente, deixando uma lua tênue na estepe. Ao amanhecer, a luz vermelha do novo dia incidiu sobre as pastagens ainda salpicadas com os vestígios da batalha da noite anterior. A estepe nunca dorme. Quando um ciclo de sobrevivência termina, um novo começa. As hienas, após consolidarem seus filhotes e restaurarem a ordem, continuaram sua jornada de vida e morte. Mas aqui, elas não eram as únicas governantes. Lá fora, oponentes mais formidáveis ainda estavam à espreita. Do horizonte, uma fina camada de poeira se erguia. Sombras negras, esguias e ágeis, avançavam pela estepe. Eram matilhas de cães selvagens africanos, os caçadores mais persistentes e unidos desta terra. Ao contrário do corpo rude das hienas, os cães selvagens possuem um corpo elegante, pernas longas e flexíveis e pelo manchado como uma camuflagem perfeita. Suas orelhas grandes estão sempre eretas, virando-se constantemente para captar o menor som. Eles se movem a uma velocidade implacável, coordenando-se ritmicamente como um exército bem treinado.
Uma vez escolhido um alvo, a matilha de cães selvagens pode segui-lo por horas, fazendo com que a presa desmaie de exaustão. Sua aparição na estepe é uma declaração silenciosa de guerra. Porque aqui, no jogo da sobrevivência, cães selvagens e hienas não apenas competem por presas, mas também estão prontos para se transformarem em inimigos jurados. No meio da terra vazia, ainda com cheiro de sangue, a matilha de cães selvagens se aproximou. Eles rosnaram, cercando a pilha de carne que sobrou da caçada anterior. Mas não muito longe, a matilha de hienas também chegou, com suas risadas roucas ecoando por todo o espaço, como um desafio. Dois predadores, duas táticas diferentes. O confronto começou. Naquele momento tenso, a matilha de cães selvagens recuou lentamente, suas sombras esguias desaparecendo gradualmente na grama alta. Nesta estepe manchada de sangue, não há vencedores eternos. Apenas criaturas resilientes continuam a entrar em um novo dia, prontas para a batalha sem fim pela sobrevivência. Quando o último rosnado cessou, o campo de batalha ficou apenas com a respiração ofegante e o forte cheiro de sangue no vento. Acima, os densos vórtices negros começaram a diminuir gradualmente. Estes são os abutres, os observadores pacientes, sempre aparecendo por último para se banquetear com a morte. O bater de asas ecoa pelo ar parado, sinalizando uma nova fase no ciclo de sobrevivência. Com os predadores recuando, é hora dos necrófagos encerrarem os resquícios da batalha. São aves associadas à morte, mas, na realidade, são guardiões silenciosos da vida. Seus olhos aguçados enxergam através de quilômetros de pastagens, avistando a carcaça de um antílope caído. Se um pousa, outros se reúnem de todos os lados. É uma multidão caótica, mas um caos necessário, porque em poucas horas, tudo o que resta do cadáver são ossos brancos. Não brutalidade, mas purificação.
Porque o estômago do abutre contém um ácido tão forte que pode destruir todos os patógenos, desde bactérias da podridão até o antraz, que pode espalhar doenças mortais. O formato aparentemente feio da cabeça sem pelos é uma obra-prima da evolução, ajudando-os a se manterem limpos ao cravarem seus bicos curvos profundamente na carne em decomposição. Cada detalhe de seu corpo é forjado pela natureza para completar uma única tarefa, de impedir que a savana se transforme em um cemitério infestado de doenças. Eles não têm a majestade de um leão, nem a furtividade de um leopardo. Mas é esse silêncio que faz dos abutres um dos elos mais importantes do círculo da sobrevivência. E quando o som de suas asas gradualmente desaparece no céu, é também quando o círculo da sobrevivência na África se torna mais frágil do que nunca. No céu, os redemoinhos escuros se dissolvem gradualmente. A savana parece se acalmar, apenas o som do vento soprando na grama alta. Mas esse silêncio nunca significou segurança. Porque naquele lugar, o verdadeiro governante ainda não havia se revelado. Uma figura surgiu silenciosamente ao longe, cada passo firme ecoando no chão seco e rachado. A respiração pesada se misturava ao cheiro persistente de sangue no vento, sinalizando a presença de poder absoluto. Este é o rei da savana, o leão. O leão é conhecido como o rei da savana. Com um corpo musculoso e ombros fortes, cada passo parece reunir a força da natureza. Em particular, a juba do leão macho é espessa como uma armadura natural, criando prestígio e protegendo-o de mordidas fatais em batalha. Ao contrário dos predadores solitários, os leões têm uma vantagem especial: vivem em manadas. Em uma manada, pode haver até dezenas de indivíduos, onde as leoas assumem a maior parte das tarefas de caça, enquanto os leões machos desempenham o papel de proteger o território e os filhotes. É esse vínculo que os transformou na máquina de caça mais temível da África. Os leões costumam escolher presas grandes, como zebras, búfalos do cabo e até girafas. Eles não precisam de velocidade superior como os leopardos, mas usam táticas coordenadas para derrubar gigantes com força coletiva.
No entanto, o poder vem com a pressão. Um bando de leões precisa comer até dezenas de quilos de carne todos os dias para sobreviver. Essa dureza os faz não hesitar em roubar presas de outros caçadores, de hienas a cães selvagens e leopardos. Portanto, cada vez que um leão aparece, toda a pastagem parece parar, pois isso significa a derrubada de toda a ordem recém-estabelecida. A luz do sol amarela e brilhante incide sobre a vasta pastagem. Manadas de gnus se movem em fila, toda a pastagem treme com milhares de passos estrondosos. Seus chifres curvos e olhos atentos são a prova de uma vida de caça constante. Escondida na grama alta, a leoa se abaixa, com todos os músculos tensos, esperando o momento perfeito. Seus olhos amarelos e brilhantes estão fixos em um gnu que acaba de se separar da manada, perdido na orla da pastagem. Em apenas uma fração de segundo, o leão avança com uma velocidade assustadora. Os gritos de agonia rasgaram o ar e rapidamente se extinguiram quando as mandíbulas do leão se apertaram na garganta da presa. A perseguição terminou em poucos segundos, deixando a savana em silêncio, exceto pela respiração ofegante do vencedor. Com um rugido poderoso, o leão arrastou o corpo do antílope para a grama densa, onde sua manada o aguardava. O banquete de sangue estava pronto para começar, um testemunho vivo do duro ciclo da sobrevivência. Sob o pôr do sol vermelho, o leão jazia silenciosamente ao lado da manada, majestoso, mas ainda à espreita do perigo. Na savana áspera, eles são símbolos de força, mas também não conseguem escapar do cruel ciclo da sobrevivência. Porque neste lugar, o governante de hoje pode se tornar o fraco amanhã. Ninguém vence para sempre, nem ninguém perde para sempre. Existe apenas a dura lei da natureza, onde a vida é sempre trocada por sangue, e o círculo da sobrevivência continua a girar infinitamente. O que você acha que poderia fazer um búfalo cabo gigante cair nas garras de uma matilha de hienas minúsculas? Deixe um comentário abaixo do vídeo. E não se esqueça de tocar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência da vida selvagem.